Então, agora eu quero trazer para vocês esses 4 alertas. 4 alertas. Eu quero muito que vocês fixem com esses 4 alertas para quem tem ansiedade, que pode levar à depressão e que, se eu conseguir evitar isso, eu vou ter uma melhora muito mais rápida, muito mais saudável, sem prejudicar tanto o meu corpo, sem necessitar de uma dependência química exagerada ou uma dependência química medicamentosa, que está fazendo mal, efeitos colaterais para o meu corpo, para o meu organismo. Para quem me conhece sabe que o que eu sempre trago para vocês é tentar, o quanto antes, começar com uma ação que não seja também medicamentosa, porque muitos de vocês já tomam medicamentos, então aquilo fica já em demasia, aquilo gera vários efeitos colaterais. Eu sei que vocês próprios estão cansados disso, então aqui eu não vou falar de ação medicamentosa, eu vou falar de situações que vocês podem fazer, no máximo suplementos, para melhorar a vossa qualidade de vida e vocês conseguirem encontrar um caminho para sair da ansiedade, da depressão e viver em paz. E voltar a viver, porque não tem nada mais precioso para mim hoje do que eu conseguir ser livre, conseguir andar de carro, conseguir entrar num autocarro sem ter um circuito, sem desmaiar, conseguir entrar num shopping, conseguir entrar num cinema, conseguir conversar com pessoas de coisas mais difíceis que antes me afetavam, participar de velórios. E é isso que eu busco para vocês, que eu quero que vocês possam fazer também de novo. Então, esses 4 alertas que fazem vocês entrarem em depressão. O primeiro alerta é o diagnóstico tardio. É quando vocês não percebem que vocês estão com ansiedade. É quando eu ainda não estou entendendo, eu estou me sentindo triste de vez em quando, eu estou sentindo umas coisas diferentes no meu corpo, e eles começam com sinais sutis. Então, quando eu tenho pequenos tremores, aqueles tremores de pálpebra, é excesso de estresse, aquilo não é ponto de sorte não, gente. Aquele pequeno tremorzinho assim, ó, que o olho não para, isso é um pico de estresse do seu corpo. E se eu estou tendo um pico de estresse que eu não estou cuidando, alguma situação está trazendo dor para mim que eu não estou lidando e vai gerar ansiedade em mim, porque é um trauma acumulativo. Talvez possa ser um trauma de impacto, mas a tisular normalmente não é, é acumulativo. Então, se eu estou tendo dores de cabeça, aquelas fisgadas, sabe aquele que parece que atravessa a cabeça, e eu fico com enxaqueca com facilidade no fim do meu dia de trabalho, isso é um alerta para vocês. Algo não está bem. Você vai continuar tomando medicamento para enxaqueca, mas não vai perceber o que está fazendo com que você tenha essa enxaqueca? O que está fazendo com que você se sinta tão afetado? Não, é importante olhar. Outra coisa que pode acontecer é a secura na boca, um gosto amargo na boca, uma sensação ruim na boca, também são os primeiros sintomas da ansiedade. Suores excessivos, quando eu estou perante uma situação desafiante, eu transpirar bastante, isso mostra automaticamente que eu não estou tão bem quanto eu estava. Porque se antes eu não transpirava assim, será que é só porque é calor? E se não tiver no calor e você estiver transpirando? E suor na mão? Ah, Gi, mas isso é normal. É normal mesmo? Você realmente acredita que é normal? Eu não. Eu sei que são sinais sutis de ansiedade. Então, é nesses primeiros sinais que eu vou olhar. Estou perdendo o cabelo? Está caindo o cabelo de uma forma estranha em mim? Estou perdendo aqui, ó. Tem gente que perde na sobrancelha. Tá caindo pelo. Os homens, normalmente, notam mais rápido porque tem um cabelo mais curto, mas nós, mulheres, às vezes está caindo fardos de cabelo e a gente não deu por ela. Nas minhas crises de ansiedade, eu desenvolvi o hábito de fazer pequenas mutilações físicas, que é um processo de automutilação. Então, o que eu fazia? Eu tirava os fios do cabelo e arrancava. Eu cheguei a ficar sem esse pedaço de cabelo aqui, um tanto assim, uns 3 dedos de tanto que eu arrancava, depois disfarçava o cabelo. Eu tenho muito cabelo. Eu disfarçava. Eu estava consciente que algo não estava bem, mas eu não conseguia entender o que era. Eu não conseguia ver esses sinais sutis. Então, é necessário a gente entender esses sinais sutis para a gente não começar a deixar a ansiedade continuar. Então, o diagnóstico tardio, eu demorar para entender que aquilo é ansiedade, que aquilo que eu estou passando está passando da conta, está fazendo com que eu evite algumas situações e queira acelerar outras, é um sinal de alerta. O segundo ponto que eu quero para vocês, que é um sinal de alerta, que vai virar ou pode virar uma depressão,
é quando eu apenas foco no sintoma. Gente, esse é um dos piores erros que a gente comete achando que estamos bem, tá? Por que que a gente acha que está bem? Porque a indústria farmacêutica ensinou para a gente que quando a gente está doente, a gente tem que tomar um medicamento para aquilo. Ninguém ensinou alguém a lidar com um coraçãozinho com dor, com um emocional ferido. Então, automaticamente, a gente fica à procura de uma resposta para diminuir essa dor. Já que a gente não consegue tratar a dor emocional, a gente quer tratar a dor física. Então, é nesse processo que começa a acontecer o quê? Eu tô com um sentimento dentro de mim que eu não tô conseguindo lidar, e a partir dali eu começo a desenvolver sintomas, os sintomas da ansiedade, né? A insônia, ainda hoje publiquei um conteúdo sobre a insônia. A insônia, eu tô tendo a compulsão alimentar, eu tô tendo taquicardia, eu tô tendo formigamentos, e eu começo a sentir que isso é tão chato de lidar, tão difícil de lidar, que eu começo a buscar uma ajuda medicamentosa. E às vezes ainda piora a situação, porque eu pego o comprimido do coleguinha emprestado. Ô, amiguinho, você não tem um Rivotril, não? Uma fluoxetina? Você não tem um diazepam guardado aí, um Xanax para mim? E daí a pessoa vai dar um medicamento que talvez foi o psiquiatra dele que recomendou, porque ele estava num caso mais grave, daí vai dar para você que não tem nada a ver com esse quadro. Aí você já vai tomar uns 150 miligramas quando você nem precisava, talvez, dessa ação. E o seu corpo vai fazer assim, descansar. E daí você vai e dorme e pensa assim, poxa, eu dormi, que bom. Ou esse sintoma passou, que bom. Aí você toma o segundo. E quando você vê, você cai num vício direto daquela ação para resolver um sintoma. E os sintomas, o que eu tenho para dizer para vocês, com todo o tempo que eu tenho de especialista nesse quesito, e que já passei por isso, né? E tenho várias alunas que já passaram, é que os sintomas vocês podem até diminuir com o remédio. Vocês podem até, em alguns casos, de fato, quando são pensamentos suicidas, a gente precisa da ação medicamentosa para que essa pessoa não faça mal contra ela. Mas em outras, a maior parte dos outros casos, são medicamentos que estão sendo passados de forma exagerada para o ganho da indústria farmacêutica, de alguns médicos que têm convênio para ganhar dessas farmacêuticas lucros financeiros. Então, a gente tem que estar atenta a isso. Aí, de repente, você está tentando achar que vai tratar um sintoma, mas você vai estar alagando um santo para consertar o outro. O seu emocional continua ferido, você continua com aquele problema para resolver, mas você está maquiando, vendo só a ponta do iceberg e não está vendo o que está por baixo. E aí você continua. E quando você vê, com a ansiedade, você não vai conseguir até controlar sempre que você põe um Xanax na sua boca, você fica sem aquele efeito. Mas logo depois acontece de novo. Por que acontece? Porque as suas âncoras continuam vivas. E, mal por mal, é bom que elas aconteçam, porque se não acontecesse, era sinal que aquele medicamento estava apagando a sua memória. Porque você não está lidando com o seu emocional, você está simplesmente lidando com o seu sintoma. Então, esse é um segundo erro, é quando eu foco apenas no sintoma. Aí, às vezes, algumas pessoas perguntam, Gi, mas o que eu posso fazer para dormir melhor? Gente, não se trata só de dormir melhor. Não se trata só de ter uma melhor alimentação. Não se trata só de eu voltar a ter motivação durante a minha vida. Trata-se de eu conseguir resolver o que é a ordem original desse meu conflito. Para que eu possa resolver a minha situação. Para que eu possa desativar esse gatilho. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a evitação. E aí, estamos bem pertinho dessa depressão. Evitação é quando eu começo a evitar estar numa situação que me causa ansiedade. E esse erro, muitas de nós cometemos. E eu coloco nós porque eu cometi, tá? Eu estou partilhando com vocês coisas que aconteceram comigo também. E que a maior parte das alunas que eu tenho passam também. Então, quando eu começo a evitar estar com pessoas que eu gosto, porque eu tenho crise de ansiedade, eu não quero ser julgada, quando eu começo a evitar ir para ambientes em que eu sei que eu tenho crise de ansiedade, quando eu começo a evitar estar no trabalho, eu peço uma baixa, a seguir a outra, a seguir a outra, a seguir a outra, e eu não paro para resolver o problema. Eu simplesmente estou com o problema,
mas eu não paro para resolver o problema original, que poderia ser muito mais fácil resolver logo no início. Então, é importante, se a gente vai para evitação, quanto mais você passa a evitar, olha, você pode desenvolver a agorafobia, por exemplo. Por quê? Porque você começa a achar que você vai ter crise na rua, que você vai ser atacada, toda vez que você cria tanta ideia de que a ameaça está ali fora e que você pode ter uma crise e as pessoas vão ver e as pessoas vão ficar te olhando e você não vai conseguir se sentir bem, porque daí vai ser pior, que você vai desenvolvendo um processo de agorafobia, você vira uma agorafóbica. Né? Ou uma fobia social, não consegue mais fazer coisas básicas na frente dos outros, porque parece que o tempo todo você se sente insegura. Normalmente, gatilho de impotência traz muito isso, e de desvalorização, faz com que eu comece a me sentir insegura. Eu falo, não, caraca, eu não posso nem comer perto das pessoas. Tem pessoas que têm crise de ansiedade por ter que trincar uma maçã na frente de uma pessoa. São coisas muito doídas, né? Então, é importante a gente pensar. A evitação não vai te levar para um lugar bom. Então, e por último, o isolamento social. Normalmente, o isolamento não será só social. No caso da ansiedade, você começa a querer ficar no seu quarto, a querer evitar estar com pessoas, o som das pessoas quando... E fica aqui um alerta. Quando o som das pessoas começar a te afetar, você vai entrar no processo de isolamento. Então, para que você não entre no processo de isolamento, você precisa fazer alguma coisa. E para você fazer alguma coisa, você precisa respeitar o seu corpo, ir lá na origem, tratar a origem que está machucada. Por quê? Porque senão você vai começar a se isolar, porque você vai ouvir barulho, porque você vai ouvir pessoas e aquele som te irrita, e você quer muita coisa, e você quer parar, e você quer ir para um canto silencioso. E é nesse canto silencioso que você vai começando a desenvolver a depressão, nesse isolamento. Se você for pensar, você lutou com todas as ferramentas para tentar sair da ansiedade, e aí o seu corpo cansou de lutar e de fugir. Aí você entra no processo do que? Eu preciso de tempo para resolver isso. O tempo para resolver isso, você está em depressão. Por quê? Porque você vai se isolar, você vai ter dificuldade, você não vai ter mais um sono inteiro, você vai ter pequenos episódios de sono, vai ter cansaço, confusão mental, dificuldade de concentração, você vai se alimentar mal, comer sem apetite, às vezes, nem come, fraqueza, perda de peso, são já sintomas de depressão. Então é importante a gente entender todo esse caminho, porque esse caminho que vai fazendo com que a gente entre nesse looping. E é importante que vocês entendam que existe uma saída. Não fiquem desesperados e pensem, não tem como eu sair daqui. Eu afirmo e digo para vocês, uma das coisas mais importantes que vocês não podem perder é a fé que é possível. E a fé, eu não estou dizendo aqui para vocês em que Deus que vocês devem acreditar, não. Mas, se vocês não acreditarem que é possível, vocês vão estar condenados a um diagnóstico de alguém que não determina a vossa vida. No meu caso, quando disseram para mim que eu devia ser declarada inválida, eu entendi que não era o caminho que eu queria. E eu fiz o meu possível para que eu pudesse ter a minha história, viver a minha história e não ser refém dela. E se eu conseguir, vocês também conseguem, tá bom? Então não desacreditem, não pensem que é o fim, que não tem saída, que vocês estão num poço e que vocês não sabem como sair, porque juntas nós vamos conseguir. Juntos também, né? Que tem alguns rapazes aqui assistindo. Nós vamos sair disso.